prazer receber nesta igreja o apóstolo Júlio, é um amigo, tem ido ali em Contagem, tem ajudado nossos meninos ali, tem falado tão coisa boa da nossa turma ali em Contagem, ali o Paulinho, a turma toda. Você tem uma ideia? O prédio que nós estávamos em Contagem, o homem não queria alugar para nenhuma igreja. O Paulinho foi buscar o apóstolo Júlio no aeroporto e falou: apóstolo, nós estamos vendo um prédio, mas o dono disse que não aluga para a igreja. O apóstolo é doido, né? Virou para o Paulinho e disse: me leva em frente do prédio. Todo mundo passando na rua, ele dobrou o joelho e levantou as mãos. É nosso! O homem ligou e disse: pode vir pegar o prédio. É doido, irmão. É doido. Mas ele foi para Honduras fazer cu debaixo de árvore. Deus vai levantar pessoas aqui desse jeito, irmão. Gente que não vai ter medo do desafio. Eu vou vencer aonde for. Onde Deus me colocou, é ali que eu vou vencer. E chegou, orou, o homem ligou: pode vir cá pegar o prédio. E agora eu vou comprar. Nós estamos só esperando a coisa apertar mais lá para ele gritar: vocês não querem comprar o prédio? Não, vamos comprar. Porque onde nós colocamos os pés é nosso. É um prazer receber um amigo, apóstolo Júlio. A esposa foi para um Long Branch com a minha esposa, juntou um grupo de mulheres. Minha esposa está indo, a pastora Maria, que é responsável pelas mulheres lá de Nurque, foi com um grupo de mulheres lá para Long Branch hoje. E amanhã nós que vamos estar descendo para lá, né, Diaconisa Silva? Vai estar as mulheres descendo para lá, os homens também que puder descer para lá também vai ser uma bênção. Mas agora nós vamos sentar para ouvir Deus falar conosco. Apóstolo Júlio, venha para cá. Vamos aplaudir o Senhor pelo homem de Deus? Vamos ficar de pé para receber um missionário? Você sabia que no céu todo mundo, você sabia que no céu ninguém se levanta? A Bíblia diz que o Filho de Deus está onde? No trono. Fazendo o quê? Assentado. Mas quando Estevão morreu como missionário, vocês não entenderam? Você sabia que no céu Jesus não se levanta para nada, porque ele sentou, porque, e tendo efetuado o sacrifício, ele fez o que no livro de Hebreus? Ele fez? Assentou. Assentou quer dizer, terminei. Mas só tem uma coisa no céu que faz Jesus levantar: quando chega um missionário. Quando Estevão estava morrendo, debaixo de uma missão, Jesus se colocou de pé e disse assim: eis que vejo o Filho do Homem à direita do Deus Pai. E ele estava de pé. Por isso que quando chegar um missionário nessa igreja, se no céu, o céu se levanta para um missionário, e nós? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do apóstolo Júlio. Esse é o tema. Me dá horário aí. Prega o que você tem. Ai, ai, ai. Como é bom escutar isso. Isso quer dizer que essa igreja é 100% do e para o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Vocês podem dar um aplauso para Jesus. Uau! Que coisa boa Jesus encher a gente para depois dar, não é? Eu me enchi aqui, mas é a única comida que você sempre quer mais. Amém? Assim que eu os abençoo, no nome de Jesus. Vamos tomar assento. Quero, em primeiro lugar, honrar a meu Senhor. Ele é o primeiro digno de toda honra e toda glória. Amém? A Ele toda honra e toda glória. Honrar também ao pastor Tennyson, que abriu as portas. E é verdade, assim, porque nem eu sabia que ia estar aqui. Nós recebemos um convite de Miami e Atlanta para 2 campanhas. Primeira quinzena de outubro, em Miami, estivemos lá, e a segunda em Atlanta. A minha esposa não ia vir, porque eles mandaram a passagem só para o pregador. Explicaram, eu falei: não tem problema. Deus vai fazer a obra. Então, como eles mandaram a passagem, a ida e volta, a data, uma semana antes de eu viajar, Deus fez a obra, e uma doutora de Honduras, doutora Dirce, há 16 anos a gente profetizou na vida dela, e Deus cumpriu, prosperou, e ela fez o que todo homem e mulher de Deus faz: honra o profeta que Deus usou. E ela ligou para mim e falou: eu vi no Face que você vai estar em Atlanta.
eu vou estar em Atlanta também, numa convenção no hotel aí, no centro de convenção de Atlanta, e eu quero ver a loirinha. Aí eu falei, não, a loirinha não vai poder ir, porque eles mandaram só minha passagem. Ela falou, claro que vai. Estou mandando dinheiro para você, traz ela que eu quero vê-la. E uma semana antes, então, como eu havia proposto que voltaria aqui com a minha esposa, eu tinha que cumprir. E aí, quando eu falei, e agora eu já tenho a passagem de volta, mas Deus vai fazer algo aí. Então, viemos para Miami, Atlanta, aí um pastor de Nova York me trouxe, e a gente tinha 2 dias livre, hoje e amanhã. E ontem a minha esposa disse, eu estou com uma saudade da igreja de Nova Jersey, dos pastores, da irmã Lili, pastor divino. Aí eu chamei o Luizinho, que nem sei onde está aí, ele é tão pequeno que a gente nem vê ele. Tá? Eu chamei o Luizinho, e é verdade, eu falei para ele, olha, se você me receber na sua casa, a gente vai só para ver vocês. Eu não pensava em estar aqui hoje pregando, mas eu disse para ele, antes de tudo, avisa o pastor Tênis. Eu fui criado, ensinado na dominical das Assembleias de Deus. Eu sei o que é ética, eu sei o que é obediência. E ele ontem, eu tenho certeza que chamou o pastor Tênis e disse, não, ele quer te ver amanhã. Então a gente veio, almoçamos junto e hoje eu estou aqui. E a mulher mais linda do mundo está comigo. Para mim, ela é a mais linda do mundo. E a pastora Maria convidou a ela que fosse acompanhá-la com as mulheres, e ela imediatamente foi, e a gente está aqui, amém? O pastor me deu o tempo para pregar, e eu vou pregar, amém? Agora o que Deus já fez aqui hoje, pastor Tênis, que coisa linda, essa unção, mas a unção ficou, a unção acompanha, toca alguém e diga, ei, a unção não fica aqui quando você vai, não. Unção não é guarda noturno, não, gente. Unção não é guarda noturno. Eu sempre digo, Jesus e unção vai estar com a gente onde a gente estiver. É promessa. É promessa. Quando a gente sair daqui, olha, apaga as luzes, o que Jesus vai ficar fazendo aqui? Ele não é guarda noturno, mas e os aparelhos? Meu irmão, ele tem anjos. Jesus é rei, ele dá ordem. Ele chama os anjos e fala, fica aí. E o Senhor? Eu não prometi que eu guardaria instrumento, eu prometi que eu guardaria eles. Eu vou com eles e você fica aqui. Você guarda aí, porque eu tenho que estar. Porque eu prometi onde você estiver, eu vou estar. Você sai daqui, ele sai com você, meu irmão. E a unção, então... Pastor, eu gosto de pregar aqui porque eu e a minha esposa, a gente sempre fala, ela fala, pastor que te convida 2 vezes é mais louco que você. A unção é tão linda. É forte, diga é forte. É forte que eu vou falar aqui. Porque vocês estão falando do Espírito Santo. E se tem algo que eu gosto de falar é do Espírito Santo. Sempre... Eu sou apaixonado por escatologia, faz 20 anos que eu me dedico a estudar escatologia. O Pai teve seu tempo, desde a criação até Malaquias. Ali o Pai fica em silêncio e dá lugar ao Filho. Vem o Filho por 3 anos e meio, apresenta a salvação pela graça, e aí o Filho fala, agora eu vou subir, mas vou dar o lugar ao Espírito Santo. E para as seitas que não aceitam a divindade de Jesus, aí está uma boa prova para você, quando receber aí alguém na porta que diz que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Só existe um Pai no céu. Não existe 3 pais. Existe um Pai. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os 3 são pais. E Jesus disse, eu vou, mas não os deixarei. Não os deixarei. Quem é órfão é quem não tem o quê?
se ele disse que mandaria um pai, o Espírito Santo é pai. E se o Espírito Santo é pai, ele é Deus porque só tem um pai. Dá um aplauso para Jesus. Como que você vai discutir isso aí? Vai brigar com Deus agora? Hã? E eu amo a unção. Gosto quando o tema é unção, é Espírito Santo. Porque a unção, como eu disse, é forte que eu vou dizer. Mas a unção é tão forte que acompanha a um profeta de Deus, um filho de... até depois da morte. E agora? Vai falar isso para um leigo. A unção é tão forte que aquele que recebe a unção do Senhor, até depois de morto, a unção trabalha nele. O exército ia caminhando, e um soldado aí, tonto, morreu, não vigiou, e o comandante falou, esse aí a gente não pode levar não, enterra ele aqui mesmo. E vai e fica aí, alguém para enterrar, e procurou um lugar mais fofinho aí, viu uma cova aí, falou, aqui está fofinho, aqui é uma cova. Cavou aí, viu que tinha osso aí. Falou, já tem osso aí, mas vamos jogar o soldado aqui mesmo. A Bíblia diz que quando o soldado caiu, aqueles ossos não eram os ossos de qualquer um, aqueles ossos eram os ossos de Eliseu, eram os ossos de um homem que honrou a Deus quando estava vivo. E tinha morte na casa, tinha morte na casa. Eu creio. Mas hoje a unção da ressurreição chegou na tua casa. Deus manda te dizer, eu vou levantar o que estava morto ali. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Eu quero ler apenas a primeira frase da parte A. Diz assim: venha o teu reino. Repete comigo, 1, 2, 3. Venha o teu reino. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui. O Senhor me trouxe aqui. Eu vou agora pregar a sua palavra, não a minha, porque de mim eu não posso falar nada. Mas quando eu falo do Senhor, as coisas acontecem. Por isso, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas cometidas, pecados. Sou imperfeito, mas o Senhor estando em mim, a perfeição habita em mim. Pai, obrigado. Eu repreendo todo o plano do inimigo contra essa mensagem. E que essa mensagem venha aos corações. Renove alma, espírito, corpo físico. Em nome de Jesus, a honra e a glória é para ti. Amém e amém. Dá um aplauso para Jesus. Eu quero... Pastor Tênis usou uma frase aqui, durante a mensagem que ele estava trazendo. Ele usou uma frase de que esse não é um culto. Eu gostei e vou pegar. Eu não aceito, pastor, pregadores que dizem, eu vi você pregando a minha palavra. A sua? Que é isso? Quem tem palavra é Deus. E quando eu escuto uma boa palavra, meu filho, a palavra tem que ecoar. A palavra tem que ir para todo mundo. E tem lugar de Koumanai, Sui de Cantarabachuri Andara. Tem lugar que eu vou que ele não vai. Então, se ele pregar uma palavra aqui e ele não põe, e eu estou lá na África, eu vou lembrar dessa palavra, eu não vou pregar lá na África. E se ele nunca for na África, Deus lá em cima vai me dizer: eu te dei uma palavra para a África. O Senhor, sim, pela boca do Tennyson. Então, meu filho, quando eu escuto uma boa palavra, eu ecoo essa palavra. E o pastor Tennyson disse: esse não é um culto, esse é o culto. E eu quero começar essa mensagem com uma afirmação. Esse culto não foi feito
para pessoas normais. Você pode dar uma sacudida em alguém e falar: ei, eu não sou normal. Fala: eu não sou normal, eu sou anormal. Fala assim: porque se eu fosse normal, eu estava hoje fazendo as coisas que as pessoas normais fazem. E eu duvido que uma pessoa normal estaria 20 para as 10 sentada nesse lugar. As pessoas normais agora estão tomando chá quente, estão com a sogra, estão com o tio, com o pai, com a mãe, estão assistindo novela, estão assistindo futebol, estão dançando, mas os anormais estão adorando aquele que não é normal, aquele que é celestial. Por isso vocês vieram aqui. Toca alguém e diga: eu não sou normal. E por não ser normal, eu vou ver coisa que os normais não veem. E por não ser normal, eu vou receber coisa que os normais não recebem. Porque a Bíblia diz: coisa que olho normal não viu, ouvido carnal não ouviu, não chegou ao coração de carne. É o que eu tenho guardado para os celestiais, para os anormais. Sacode alguém e diga: eu vou receber o meu. Porque o pastor Tênis falou: esse é o culto. Diga: esse não é um culto, esse é o meu culto. Bate no peito. Esse é o meu culto. Esta é a minha noite. Ai, se você é mais ousado, olha para alguém e fala: e tem mais. E tem mais. Eu vou receber o meu. E vou ficar esperto. Porque se você não receber o teu, eu recebo o meu e recebo o teu. Porque ele disse: a quem dá, a quem tem, vai dar mais. E aquele que não quer e não tem, ainda o que pensa que tem, será tirado e dado para o outro. Assim que se você hoje ficar na dispensação do Espírito, você vai receber o teu e o de mais alguém. Agora eu tenho uma notícia para vocês: o meu você não vai receber não. Toca alguém e diga: ei, o meu? O meu é meu. Ora, você pode dar um aplauso para Jesus? Diga comigo: que venha o teu reino. Tema: qual é a função do Espírito Santo na terra? Uau! Diga uau! Qual é a função do Espírito Santo? Número 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O Senhor, quando aparece a João na ilha de Patmos, ele disse: eu sou o princípio e o fim. A relação do Espírito Santo com Jesus está desde antes da fundação. Pastor Tênis disse aqui: ele é o Cordeiro, Apocalipse diz, imolado antes da fundação. Antes que você nascesse, antes que a terra existisse, ele já havia sido morto por você. Sabe por quê o Cordeiro? Sabe por que Cristo teve que se revelar como Cordeiro imolado por nossos pecados antes da fundação? Porque o pecado não originou no Éden, como alguns ensinam. O pecado originou no céu. Hello? O pecado originou no céu. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Se o pecado originou no céu, a graça sobreabundou no céu. Hello? Pastor, eu não entendo quando alguém fala: eu não quero que
que entre pecado na minha igreja. Meu filho, então você já tinha que estar no céu. Porque a sua igreja é santa. E a igreja, quando se tornar santa, de acordo com a escatologia, ela vai ser arrebatada, homem. A igreja hoje é para receber pecado dentro dela. Porque se não vem o pecador, não vem pecado. E se não vem pecador, não tem alma. E se não tem alma, a igreja não está fazendo nada. Eu quero que entre um montão de pecador, cheio de pecado. Porque quanto mais pecado vier à igreja que eu dirijo, mais a graça de Jesus vai abundar dentro dessa igreja. Porque nunca o pecado vai superar a graça de Jesus Cristo. Alguém pode dar um aplauso para... Nunca o pecado vai superar a graça. Porque o pecado veio a existir. O pecado por um maligno veio a existir. Mas a graça não precisou de existir. Ela sempre foi, ela sempre será. O pecado um dia vai morrer. O pecado um dia vai ser lançado no lago de fogo. Mas a graça vai seguir. A graça... Desde o princípio, o Espírito Santo estava com Jesus. Porque uma da função do Espírito Santo, escute, diz Lucas 1,35. E o Espírito Santo te cobrirá. E o poder de Deus virá sobre ti. E nascerá de ti aquele que representará o reino de Deus aqui na terra. Diga que venha o teu reino. A segunda função do Espírito Santo foi trazer o reino de Deus para habitar entre os homens. Porque diz João 1:1, lá no princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mas a palavra se fez carne pelo poder do Espírito Santo. Habitou entre os homens. A igreja que deixa o Espírito Santo habitar é a igreja que está trazendo o reino de Deus para dentro dela. Se não tem espírito, se não tem liberdade, se não tem unção, não tem reino de Deus. Pode ter qualquer reino, mas não é de Deus, porque o reino de Deus depende de que o Espírito Santo tenha liberdade nesse reino. Na criação, o Espírito Santo estava ali com Jesus. Diga uau. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em quem Deus criou os céus e a terra? Quem é o princípio? Quem é o princípio? Acabei de dizer agora. 1:8. Quem é o... Ele disse: eu sou o princípio. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele é o princípio e no princípio Deus criou, ele já estava lá. Porque a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. O princípio já estava lá. E o Espírito já estava lá.
Porque onde está o reino, e Jesus é o reino, aqui na terra. Quem não tem Jesus não tem reino. Não, eu pertenci a uma seita. Vocês tentem receber a revelação. Pastor Tênis já sabe. Pertenci 12 anos a uma seita que não aceita Jesus como Deus. Aceita como um profeta. Quem não aceita Jesus não tem um reino. E quem não tem o reino não tem nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada, sem forma, vazia e em trevas. Guarda isso, diga comigo. A terra estava desordenada, sem forma, vazia e em trevas. Deus, quando cria a terra, Ele cria com um propósito: estabelecer nela o seu reino. O único propósito de Deus em criar a terra era estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas Deus olha e vê que a terra está desordenada, sem forma, vazia e em trevas. Eu quero que você dê um beliscão em você mesmo. Não vai beliscar ninguém não. Belisca você mesmo e diga: eu sou terra. Porque a Bíblia diz que eu sou terra. Eclesiastes 3, Salomão disse: do pó vem. Diga: eu sou terra. Agora aqui tem uma revelação tremenda. Ei, Adão não, lá no céu, Adão não vai poder dizer para mim que ele existiu antes que mim. Ele foi formado antes de mim, mas ele existiu junto comigo. Diga: eu sou terra. Quando a terra foi formada, eu fui formado com ela. Diga: madeira. Como que chama isso aqui? Gasoflástico. Diga: hoje, gasoflástico. Mas ontem, madeira. Um dia, isso aqui foi uma árvore plantada em algum lugar. Os passarinhos fazendo ninho. Os animais terrestres urinando nela. Hello? Mas o Espírito Santo dizia: hoje você é árvore, mas um dia você vai adorar o Deus em uma congregação lá em Salt River. Lá na selva ela só era uma árvore. Hoje ela é um instrumento de adoração. Porque aquele que deposita uma oferta aqui está adorando ao Deus que criou a madeira, ao Deus que... Assim que, se eu sou terra, se você é terra, quando Deus criou a terra, criou a nós. Simplesmente perdemos para Adão em tempo. Ele foi formado homem primeiro que nós. Mas a gente estava ali. E a gente sabia que viríamos a existir também. E Deus sabia que essa igreja hoje estaria aqui em um culto especial. Porque esse é um culto especial. E o diabo também sabia. E o diabo odeia a igreja. Mas eu quero que você diga: o diabo me odeia. E eu amo que ele me odeie. Porque quanto mais ele me odeia, mais Jesus me ama. Sabe por que o diabo odeia a igreja? Porque o diabo desejou 3 posições, pastor. 3 posições que a igreja recebeu e ele não. Ele disse, Ezequiel 28, Isaías 14: subirei! Nunca mais vai subir. Caiu para cair cada vez mais. A igreja subirá. Diga: ele não subirá, mas nós subiremos. Você pode aplaudir esse Deus?
Ele não subirá, mas nós subiremos. Aí ele disse: subirei e me ao lado. A cadeira de rei que ele deixou lá já não é mais para ele. Ele não subirá e não se sentará. A igreja subirá e a igreja sentará. E o pior, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Uau! Sabe por que o ódio dele? Porque ele, se você vai estudar um pouco sobre Lúcifer, ele sendo querubim, anjo de luz, estrela da manhã, todas as pompas. Eu digo até, pastor, isso é minha interpretação. Paulo às vezes dizia isso, digo já para não se complicar. É minha interpretação. Ele era praticamente a quarta pessoa no céu. Era Pai, Filho e Espírito Santo. E ele, hello? Mas esse ser, sendo a quarta pessoa no céu, anjo de luz, estrela da manhã, cheio de formosura, andando sobre as pedras no reino de Deus, nunca recebeu o título de imagem de Deus. E vê lá em Contagem, lá em Minas, lá na Bahia, lá em Goiânia, Deus pegar um monte de terra, fazer um boneco e olhar e dizer: esta é a minha imagem, esta é a minha semelhança. Ele odeia você, sabe por quê? Porque ele já não pode mais ver a Deus, ele já não pode mais e decantar a subir, mas quando ele olha para você, ele vê a Deus. Acho que nós estamos numa igreja pentecostal, por isso o reino de Deus está nesse lugar. Diga: eu sou terra. E quando Deus criou a terra, Ele criou com um propósito: estabelecer nela o seu reino. Mas Deus, de acordo com a palavra de Gênesis, Deus viu que a terra estava desordenada, sem forma e vazia. E o reino de Deus não habita em terra desordenada, sem forma, vazia e em trevas. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que, no versículo 2, a terra estava desordenada, sem forma, vazia, em trevas. Alguém aqui conhece algo de anatomia, medicina, patologia? A medicina, a anatomia, principalmente humana, diz que quando um ser morre, ele entra em uma fase de metamorfose. E assim que o espírito sai, que é declarada a morte, primeira coisa que acontece, as células se desordenam. Diga: a terra estava desordenada. Depois, a segunda coisa que acontece com o corpo, fica vazio, porque os bichos começam a comer as vísceras, de dentro para fora, vai esvaziando. Diga: a terra estava desordenada, vazia. Depois perde a forma, o que era bonito, lá começa a ficar feio, desordenado, sem forma, vazio. E por último, quando uma pessoa morre, ela fica em trevas. Agora eu te digo, qual era a condição da terra então? Desordenada, vazia, sem forma, em trevas. Qual era a condição da terra? Uma condição de diga: a terra estava em uma condição de morte. Uma coisa. Por que a terra estava em condição de morte, mas não estava morta? Alô? Diga: a condição de morte é uma coisa, e morte é outra.
estava em uma condição de morte. Mas estava vivo. Sabe por quê? Porque o versículo diz assim: ela estava desordenada, vazia, sem forma, entregue. Ela estava em uma condição de morte. Tem gente que talvez entrou aqui hoje. Tem gente que entrou aqui hoje numa condição de morte. Mas vem no versículo 2 uma boa notícia. Naquela condição de morte da terra, havia um que não se conformava. Havia um que, enquanto a terra estava ali em condição de morte, ele dizia: segue se movendo, segue se movendo, eu te movo, enquanto eu te movo, ainda que a condição seja de morte, ainda tem vida em você. O Espírito estava se movendo sobre a face das águas. Deus manda te dizer: o diabo não aceita um crente que se move, o diabo não aceita um crente que ainda arrebentado vem na igreja pelo menos uma vez na semana, que pelo menos ora 5 minutos, que pelo menos canta uma alabança, porque o crente, enquanto ele mover um dedo, o diabo sabe o que fala: esse eu ainda não posso, porque ele ainda está vivo, e se ele está vivo, o Espírito está nele. Enquanto houver movimento na igreja, pastor, o Espírito de Deus está aí. E enquanto o Espírito de Deus estiver nesta igreja, neste crente, ele está vivo, ainda arrebentado, ainda que os médicos digam vai morrer, ainda que o banco diga vai perder a casa, ainda que o governo diga eu vou te deportar, sabe o que ele faz? Eu vou seguir me movendo, eu não vou parar, porque se eu paro, o reino não para, pastor. Eu quero que você dê uma sacudida em alguém, mas sacode e diga: ei, tome cuidado, porque o reino não para, o reino vive em movimento. A Bíblia diz que o reino vive em movimento, o reino não para, igreja. Não pense que o pastor vai parar por sua causa. Se você parar, ele vai deixar você para trás. Ele não pode parar, porque ele representa o reino. Se você para, ele segue, porque o reino não para. Nécio, fato de entendimento, aquele que pensa que se ele parar, a igreja vai parar. Ah, meu Deus, eu dou risada, pastor. Às vezes chegam uns tonto, assim diz em Honduras, tonto. Pastor, é que eu já não concordo com a igreja. Oh, você não concorda com a igreja? Não. A minha filosofia, o meu conhecimento bíblico, o meu, você não tem nada, não é a sua, não é o seu, é o de Jesus. Não é você que canta, não é você que prega, não é você que faz evento. Se o Espírito Santo não está, tudo isso é morte. O reino não para. Eu falei aí, não, estou parando, não quero mais cantar, não quero. Ok, então me dá licença. Pastor, estou falando, você já está morto, meu filho. E o meu Deus não é Deus de morto, meu Deus é Deus de vivo. Quem entra na minha oficina para trazer vida, eu perco meu tempo para falar com ele. Quem entra na minha oficina para trazer morte, eu enterro, rezo um Pai Nosso e vou embora, porque o reino não pode parar. Deixa os mortos que enterrem os mortos. Não te meta com morto dentro da igreja. Quando o morto vier querer fazer grupinho, querer matar alguém, querer matar o pastor, querer matar, diga, sabe o que? O reino segue, você fica. Se eu fosse você, eu dava um aplauso para esse reino. Diga, o reino não pode parar. Deus não para o reino por sua causa. Deus para tudo por causa de um crente. Ele para o sol,
Ele para o rio, Ele para a morte. Mas tem uma coisa que Deus não para por causa do homem: o seu reino. O seu reino não pode parar por causa do homem. O seu reino tem que seguir. Quem quiser vir após de mim, toma a tua cruz e me siga. Eu vou seguir caminhando. Jesus entrou no templo. Diga: Jesus é o reino. O reino entrou no templo. E o reino vem. Escolhe uma porção. Escolhe Isaías. O reino vem, escolhe uma porção no templo. Escolhe Isaías 61. E o reino diz: olha, o Espírito de Jeová está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me enviou. Eu estou aqui, o reino está aí. E para que vocês creiam, esta profecia hoje se cumpre diante de vocês. Eu sou esse reino. Sabe o que passou? Não aceitaram, porque o homem não aceita o reino. Porque o homem, para acompanhar o reino, tem que ter um motor de reina. Um Fusca não pode acompanhar uma Ferrari. E eu duvido que a Ferrari vai parar por causa do Fusca. Ela vai dizer: Fusca, você fica, eu sigo adiante, porque eu fui formada, eu fui criada para correr 320, você só 140, fica nos seus 140, mas não me impeça de correr os meus 320. Toca alguém e diga: ei, você está do lado de uma Ferrari. Diga: e se você é Ferrari... Vem cá, pastor. Eu gosto do pastor, que ele eu não costumo fazer isso com pastor, não. Mas ele não é pastor, ele é meu amigo. Ele é pastor de vocês. Ele é meu amigo. Ó, vamos lá, Ferrari. Vamos embora, Ferrari. Agora, se de repente a Ferrari se transforma em Fusca, vê se ele vai parar, vai. Ei, para aí, me reboca, quem reboca? Deus não reboca ninguém, Deus vai, e quem quer vai atrás dele. Se você for atrás de mim, você encontra pasto, você encontra água, você encontra vida. Diga: o reino não pode parar. Diga: se eu parar, eu fico para trás. E o reino termina de pregar e querem matá-lo. Porque o homem natural não aceita o reino. E o reino sai do templo. Porque o reino só fica onde o recebem. Ai. O ladrão arromba e mata. O reino. Quem é? É o reino. Que reino? Reino de Deus. Não, aqui não tem lugar para você. Ele não vai arrombar. Quem é? É o reino de Deus. Pode entrar. Bem-vindo. Fica aí. Eu vou entrar onde me recebem. O reino só entra onde o recebem. E o reino sai do templo. O reino sai do templo. Porque o templo era de homem, era feito por homem, e o que é feito por homem é do homem, mas o que é feito de Deus é de Deus. Saul era ungido pelo homem. Davi respeitava a unção de Deus, porque Deus teve que fazer, porque existe a vontade plena e a permissiva. Saul foi rei pela vontade permissiva de Deus, Davi foi pela vontade plena. A vontade plena de Deus ninguém pode mudar, nem o filho pode mudar. O filho disse: pai, se possível, passa de mim. Aí o pai fica em silêncio. Muitas vezes Deus fica em silêncio e a gente critica ele. Quando ele fica em silêncio, você escuta a voz do Espírito, e o Espírito vai te dizer: ele está trabalhando no seu caso. Saul foi ungido por instrumento de homem. Diz a Bíblia que Deus falou a Samuel: toma uma redoma de barro feita por mão de homem e unge ele.
Já que é os homens que querem rei, eu vou dar um rei ungido pelo homem. Diga, é forte. Vai lá, os homens querem rei? Eu não vou dar rei para eles. E aí vai Samuel com uma redoma feita por mão de homem. Saul estava fazendo o quê? Buscando as jumentas do pai. Porque o rei que não é escolhido por Deus perde tudo que o pai põe na mão dele. Ai. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Mas o anjo da igreja está entendendo. O rei que é posto por mão de homem perde tudo que vai nas suas mãos. Mas o rei que é ungido pelo Senhor Jeová, esse não perde nenhuma batalha. Ainda que um gigante se levante contra mim, eu não temerei, porque Jeová é meu pastor e nada me faltará. Na minha angústia elevei os meus olhos aos montes, da onde virá o meu socorro? Do presidente? Não, o meu socorro vem de Jeová. Alguém está entendendo essa mensagem? Diga, o reino não pode parar. E quem move o reino é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move o reino. Aí Saul, o que você está fazendo? Ih, estou numa pior aqui. Perdi as jumentas do meu pai. Olha, rei ungido por homem não tem ovelha, tem jumenta. Eu vou até me esconder aqui, viu? Diga, rei posto por homem não apacenta ovelha. Perde as jumentas. Até as jumentas ele perde. E aí Samuel, ok, quando você estiver pronto, você vem. Quando pensou que ele estava pronto, foi buscar ele. Onde ele estava? A jumenta! Aí Samuel falou, Saul, chega, já vai. Eu tenho que te ungir, eu não queria te ungir não. Mas eu tenho que te ungir porque Jeová mandou. Vamos. Quando chega para buscar Saul, Saul desapareceu outra vez. Porque o homem que é ungido pelo homem é ungido às escondidas. Mas o homem que é ungido por Deus é ungido no meio dos irmãos. No meio dos irmãos. E Samuel sai gritando, Saul, as jumentas já apareceram. Agora você que desapareceu. E dizem, eu vi ele, está escondido lá na carruagem. Está lá embaixo das malas. Tem gente que está embaixo da mala, o pastor não vai ver. O pastor só vê quem está apacentando as ovelhas do rei. Eita Deus! Saul foi ungido com instrumento de homem de barro, escondido, e apacentava jumenta. Davi, Deus vê, ele está apacentando ovelhas. Deus vem e fala, Samuel, agora eu tenho o rei. Agora eu tenho o rei. Agora você não vai pegar redoma. Não me pega coisa feita por mão de homem. Decanamachanda. Você vai pegar o que eu criei. O homem cria a redoma. O carneiro quem cria é Deus. Ele disse, pega um chifre. Pega o que eu criei. Não pega barro, porque barro é de homem, barro quebra. O chifre é meu, porque eu criei ele na cabeça do... Alguém pode dar um aplauso para Jesus? Diga comigo, o reino não pode parar. Senhor, e para que isso? E para que isso? Vai ungir agora o verdadeiro rei de Israel. Ele está buscando jumenta? Não, ele está apacentando minhas ovelhas. Senhor, eu vou ungir, ele está escondido? Não, ele está lá, ainda tocando harpa. Leva ele no meio dos irmãos e mostra que ele é o meu rei. Aleluia. Diga, o reino não pode parar. E o reino sai do templo
Porque o reino disse, essa palavra se cumpriu, e disseram aí, quem é esse? Para dizer que esse é o ungido do Senhor. E o reino disse, vocês não me recebem? Eu vou. E chama os que querem seguir o reino. Ele chama, mas ele não obriga. Ei, vocês aí, vão ficar aí? Vamos. E sai. Só que quando ele sai, ele vê que ele está só. E ele disse, o que é isso? Cadê os que seguem o reino? Quando ele dá a volta, ele vê que os que seguiam o reino viraram para trás. Cuidado para não ser mulher de Ló. Quem vira para trás dá torcicolo. Quem vira para trás bate a cabeça no poste. Quem vira para trás só perde. Mas quem mira para frente, Paulo disse, esquecendo o reino dos homens atrás, eu sigo a carreira com os olhos postos no Rei dos Reinos. Porque eles seguiam o reino, né? Aí vira para trás e olha o templo. E fica aí admirado lá. Vira para lá, vira para lá. Aí Jesus para. Ei, vocês. E não vão me seguir? Fala, não, Senhor. Volta aqui, fala, volta aqui, Senhor. Olha que prédio, olha que edifício, olha que pedras, olha o ouro. E Jesus olha e diz, sabe, eu não brigo vocês me seguirem. Vocês querem ficar vendo o templo dos homens? Pode ficar. O meu reino não para. Eu vou seguir. Vocês ficam. Mas olha, eu vou dar uma canjinha para vocês. Esse reino que hoje vocês vê aí, frondoroso, essa monstruosidade, aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas se você me segue, eu sou o reino, e o meu reino não terá fim. O meu reino não terá fim. Alguém pode dar um aplauso para Jesus? A terra estava desordenada, vazia, sem forma, em trevas. Característica de? Mas o Espírito sobre a face das águas. Aí vem uma forte, pastor. As trevas estavam sobre a face do abismo. Olha como está as trevas sobre a face do, porque o abismo é morada do príncipe das trevas. Então sobre as trevas, sobre o príncipe das trevas, tem que haver trevas. E a morada do príncipe das trevas é o abismo. Ele foi jogado ao abismo. Mas agora, enquanto sobre o abismo estavam as trevas, aí diz, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí eu te pergunto, que água? Disse que a terra estava vazia. Tudo foi criado depois do capítulo 3. Depois do capítulo 3, tudo foi criado. A terra diz, quando Deus já havia criado o paraíso, diz, não havia chovido sobre a terra. Então dá-se a entender que água, sobre que água que estava o Espírito, é tão fácil saber. Enquanto as trevas estavam sobre o abismo, que é morada de Satanás, o Espírito estava sobre as águas, que é Jesus. Ele disse, a minha palavra é como muitas águas. Ele disse à mulher, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu não daria água para mim, tu me pediria, dá-me da tua água, porque se você recebe desta água, ela fluirá dentro de ti, como um rio de água viva, e você nunca mais vai ter sede. Quem bebe de Jesus não tem sede. Igreja que não tem reino, a ovelha come do pastor
e bebe do pastor. Mas a ovelha que tem reino, a ovelha bebe de Jesus e come de Jesus, porque o pastor não prega do pastor, ele prega de Jesus. E quem come e bebe do pastor vai sentir vontade de comer e beber de novo. Mas quem come e bebe de Jesus, meu Deus do céu, a mulher ficou tão feliz com a água que recebeu de Jesus, que ela esqueceu o cântaro. Aquela mulher vinha buscar o quê? O que ela vinha buscar? Para quem? Para a família. Porque lá em casa tinha gente sedenta. Hello? Ela vinha buscar água. Água natural. Tem gente que vem na igreja buscar água natural. Tem gente que vem na igreja buscar carro, casa, noivo, sogra. Mas tem gente que vem na igreja buscar da água da vida. Ele não vem preocupado se vai ganhar carro, se vai ganhar casa. Ele vem preocupado que ele vai beber da água da vida. Aquela mulher, ela veio para buscar água natural. Havia gente sedenta na casa dela. Mas aquela mulher, sabe por que ela vinha a meio-dia? Não era hora para uma mulher buscar água. Era um sol de quase 55 graus. As mulheres vinham às 5:30 da tarde, mas aquela mulher tinha uma culpa nela. Aquela mulher era acusada pelas outras mulheres. Ela havia tido 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. Então ela disse: eu vou a meio-dia, que meio-dia ninguém vai buscar água no poço, meio-dia ninguém me vê. Mas ela não sabia que ainda que o mundo não havia, Jesus já tinha visto ela. Ainda que você pense que o pastor não está te vendo, que a igreja não está te vendo, Jesus está te vendo. E Ele está dizendo: eu quero dar água da vida para você. E quando ela bebeu eu imagino, pastor Temer, que ela pegava a água e levava. E chegava lá, a irmã tinha sede, bebe da água. A tia tinha sede, bebe da água. Os filhos tinham sede, os parentes. De repente, 3 da manhã, e o cântaro estava vazio. E todo mundo gritando que está com sede. E ela falava: não tenho mais água, porque o cântaro está vazio, só amanhã. Mas quem veio aqui hoje para beber da água do reino, ela voltou sem o cântaro. E sabe o que aconteceu a partir daí? Ela tinha água para dar para todos. Porque agora ela tinha o reino dentro dela. Diga: eu vou sair essa noite com o reino dentro de mim. O reino não pode parar. O reino segue vivendo. O reino segue para frente. Se você para, o reino segue caminhando. E por último, o Espírito Santo, ademais de trazer o reino para dentro da igreja, ele traz à igreja um sentido de paternidade. É forte agora, mas o pastor sabe que eu prego palavra de uma maneira diferente. Jesus também pregava diferente. Imagina, cuspir no chão e pôr no olho do cego, andar por cima das águas, mandar tirar dinheiro da boca do peixe. Você já imaginou que fé que Pedro tinha nesse homem? Ele não mandou. Você percebeu uma coisa nessa passagem, pastor? Ele não deu minhoca, nem lambari, nem nada. Ele não deu isca. Ele falou: joga um anzol. Pedro era pescador, falou: meu Deus, vou jogar um anzol. Ele não me deu isca. A palavra é a isca. Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira com isca, e agora tu me manda jogar um anzol sem isca? Mas aí caiu a moeda. E ele disse: mas na tua isca, na tua palavra, eu lançarei a rede, eu jogarei o anzol. E quando é Deus que dá isca, homem não tem isca para. É que eu agora vou me tornar gospel, roqueiro. É que agora eu vou pôr piercing, eu vou meter as tatuagens. Eu não sou religioso, mas eu prego um reino de Deus. O que é da Bíblia eu prego. Não venho aqui para dar doutrina, nada.
Mas tem gente que está se transformando o reino de Deus em reino de trevas, para servir de isca. Deus não te chamou para ser isca. Deus te chamou para ser mensageiro da palavra. Você pode me dar 5 aqui? Para que Deus chamou nós? Para ser isca? Para andar de mini saia para os outros? Para vir para a turma, vir para a igreja? Deus te chamou para ser santo. E como santo você vai ganhar o reino, porque o reino é santo. Diga, o reino não pode parar. E o Espírito Santo traz uma unção de paternidade. Agora eu vou falar algo, como o pastor Tênis nunca ouviu essa mensagem de mim, talvez já ouviu por alguém, mas vou falar algo forte aqui. Diga forte, mas deixa eu terminar. Se não tiver base bíblica, então aí, porque heresia, eu digo, Senhor, livra minha boca de pregar uma heresia. Mas se a revelação que eu recebi tem base bíblica, meu filho, aí eu vou nela. Levanta a tua Bíblia e diga: palavra escrita. Não, diga mais alto. Palavra escrita. Coloca ela no coração e diga: palavra revelada. Diga: a palavra escrita é para todos. É ou não é, pastor? Para todos. O Papa conhece ou não? Melhor que nós. Você vai falar que o Papa não conhece a Bíblia melhor que a mim, melhor que o Tênis? Você vai falar que o diabo não conhece a Bíblia? Diga: palavra escrita é para todos. Palavra revelada só para os babies, só para os filhos de Deus. A palavra revelada é só para os filhos, pastor. O mundo não creu em Jesus porque não conhecia Jesus. O mundo, pela palavra escrita, conhecia Jesus, filho do homem. Não é este o filho do carpinteiro? Mas um dia Jesus perguntou para os dele: quem dizem os homens que é o filho do homem? Ah, Senhor, filho do homem? Uns dizem que era Jeremias, porque tinha lido de Jeremias. Um diz que é Isaías, porque tinha lido de Isaías. Um diz que é João Batista, porque tinha lido João Batista. E alguns dizem que é profeta, porque ele era dos profetas. E vocês, igreja do reino, que diz que eu sou? Tu eres o Cristo, filho do Deus vivente. Quem recebe a revelação, recebe quem é Cristo. Por isso, muitos ainda têm um Jesus, filho de Maria, crucificado. Nós já não temos um Jesus, filho de Maria, na cruz. Nós agora temos um Cristo, filho de Deus, levantado dos mortos. Ai. Diga: o reino não pode parar. Toca alguém e diga: ei, se você parar, eu não te acompanho. Diga: porque galinha, pode dizer, diga: galinha que acompanha pato se afoga. Galinha que acompanha pato se afoga. Diga: unção de paternidade. Aí vem a forte, pastor. Mas deixa eu terminar. Uau. Ovelha não vai para o céu. E agora, essa é forte, né, pastor? Ovelha não vai para o céu. Quando eu descobri isso, eu mudei a minha vida. No céu não tem curral. No céu tem casa. No céu não tem coxo. No céu tem mesa. A ovelha come no curral, o filho come na mesa. A ovelha dorme no curral, o filho dorme na mesa. Quem entra no céu não é ovelha. Tem muita ovelha que vai para o inferno, mas quem se transformar em filho, e aos que me receberam de potestade, não para ser chamado ovelha, mas para ser chamado filho de Deus. Apocalipse capítulo 21, 8 diz: mas o que vencer será meu filho, não minha ovelha. Ovelha Jesus usou como um exemplo de um animal dócil, mas o filho não. O filho é o que vai entrar no céu. No céu. Diga: ovelha, vem para comer. E quando a comida não é boa, ela vai embora. Ela vai buscar outro coxo. Vai, não vai, pastor? Mas não é que o pastor não pregou comida boa.
É que a ovelha é o seguinte: ela quer que o pastor é Arnold Schwarzenegger, é o Superman, é o Iron Man, é o Chapolin Colorado. Ela crê que pastor não tem problema. Então a ovelha vem só para comer. Se não tiver comida eu vou embora. Aí o pastor chega aqui e está com problema, porque o pastor também tem problema. Aí o pastor chega aqui e está com problema. Tem algo que está atormentando. E ele chega nesse dia, a comida não foi muito boa. Aí a ovelha sabe o que faz? Vamos embora. Aqui já não tem comida. Vamos embora, eu conheço um lugar aí, meu. Vocês estão me entendendo? Diga-me amém. O filho sabe o que faz? Quando o pastor, ele vê que o pai, porque a ovelha vem para comer, o filho vem porque ama o pai. Eu estou pregando para uma igreja pentecostal, porque a igreja pentecostal é que recebe a palavra. Quem tem ouvido, ouça. Estamos falando do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A ovelha vem para comer, o filho vem porque ama o pai.